Essa história da CPI do governo Bolsonaro tá uma confusão enorme e vocês sabem que confusão sempre privilegia Bolsonaro. Bolsonaro ele é um agente do caos e ele prospera em ambientes instáveis. Toda vez que o ambiente está calmo, toda vez que você consegue olhar para o futuro e ver alguma coisa no seu horizonte, isso é péssimo para o Bolsonaro. Bolsonaro gosta de navegar por águas turbulentas, então sempre que ele pode, ele arruma alguma confusão, algum ataque a uma instituição republicana, pode ser um partido, pode ser um outro poder da república, uma organização, ele sempre precisa fomentar o caos. E toda a situação que nós estamos vivendo hoje, da CPI contra o governo, é um caos só. O próprio senador Jorge Cajuru, e nós temos uma dúvida com relação a ele. No meu vídeo de hoje à tarde, eu falei para vocês, eu não consigo entender qual é a do Cajuru em tudo isso. Porque o que aconteceu? Nós tínhamos a CPI protocolada pelo Randolfo Rodrigues. Pacheco estava sentado em cima. O Cajuru, na quinta-feira, solicitou via mandado para o STF que a CPI fosse instaurada. O Barroso acatou. No mesmo dia, o Cajuru falou que era inadmissível, isso é uma reportagem para o antagonista é importante nisso tudo. Ele falou para o antagonista, numa entrevista em vídeo, que não iria concordar com a inclusão de prefeitos e governadores na CPI. Só que depois ele começou a tentar melar a CPI e virou uma grande complicação, uma grande confusão. Inclusive, ele teve uma ligação com o Bolsonaro, que a gente não sabe quem ligou para quem, mas ele gravou e divulgou. Muitas pessoas acham no caso, e é um consenso, que tudo aquilo foi armado. O próprio Cajuru falou que não foi. O Flávio Bolsonaro disse que vai colocar o Cajuru no Conselho de Ética do Senado, porque ele divulgou mensagens e gravou um outro político, no caso o presidente da República. E o Cajuru falou que quem tem que ir para o Conselho de Ética é o Flávio Bolsonaro, que está envolvido com esquema de corrupção. Então é uma coisa assim, sem pé nem cabeça. E o antagonista, assim como nós fizemos aqui à tarde, questionou: quem é Jorge Cajuru? Ele é alguém da situação? Ele é alguém da oposição? Ele é um agente duplo? Ele é alguém infiltrado? Ele é simplesmente um agente do caos? Ou ele é tudo isso? Porque ficou uma situação completamente confusa. Tudo bem que o Cajuru ele é uma figura instável, mas o que ele fez foi um completo circo. Primeiro ele está a favor da CPI, depois ele está contra Bolsonaro, ele elogia o presidente publicamente, depois ele critica. Assim, é uma confusão que só beneficia Bolsonaro. E o Bolsonaro, é claro que ele precisa dessa confusão, porque ele está morrendo de medo dessa CPI. Porque o presidente tem total ciência de que ele cometeu muitos crimes durante a condução da pandemia. Muitos crimes. E alguns desses crimes foram cometidos em Manaus. A CPI que vai ser instaurada contra o Bolsonaro a pedido do Randolfo Rodrigues é para avaliar justamente aquele período que nós tivemos o caos em Manaus, quando faltou o oxigênio e os pacientes começaram a morrer asfixiados nas enfermarias dos hospitais, que se transformaram em verdadeiras câmaras de asfixia. Não é para investigar toda a pandemia, é só um pequeno período. Mas o Bolsonaro ele sabe que ele cometeu crimes. E por que eu digo isso? Porque nós temos 2 livros que falam sobre isso. O primeiro deles é o livro do próprio Luiz Henrique Mandetta, a carinha dele aqui, ó, que bonitinho. Nesse livro do Mandetta, Um Paciente Chamado Brasil, livro de 2020, o Mandetta conta a trajetória dele como ministro da Saúde. E aí ele fala como ele chegou ao governo Bolsonaro e principalmente a condução da pasta na época que ele era ministro, a condução da pandemia na época que ele foi ministro. Eu acho que quando o Mandetta saiu, nós tínhamos aqui, ele fala no final, acredito que tinha em torno de 13 mil mortos apenas. E assim, 13 mil mortos, quando a gente compara com o que nós temos hoje, quase 400 mil, é um número muito grande. E um outro livro que também conta o período é o livro do Hugo Braga. O Hugo Braga, ele foi diretor da Ascom, que é a Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde na época do Mandetta. Esse livro chama Guerra à Saúde. Como o Palácio do Planalto transformou o Ministério da Saúde em inimigo público no meio da maior pandemia do século XXI. E ele também conta os bastidores, como ele fez para chegar até o governo, tal, até a Ascom e principalmente as ações de Bolsonaro. E esses 2 livros mostram atitudes deliberadas do presidente da República para boicotar
todas as boas práticas de combate à pandemia e principalmente a negligência de Bolsonaro. Porque o Mandetta relata em diversos momentos que ele tentava fazer ações com Bolsonaro, que ele tentava mostrar a gravidade da situação e o presidente simplesmente ignorava todas as tentativas do Mandetta de mostrar que aquilo era grave. Em todos os momentos, o Bolsonaro negligenciou. E a história da cloroquina, que vai replicar, vai refletir na situação de Manaus, já era desde o período do Mandetta. Porque foi discutida a possibilidade de fazer um certo tratamento precoce desde o início da pandemia, que já faz tanto tempo, já faz um ano que a gente talvez não se lembre. Mas desde aquela época o Bolsonaro defendia cloroquina. E o Bolsonaro defendia cloroquina porque ele acreditava que com a caixinha de cloroquina na mão, ambos os livros falam, tanto o livro do Hugo Braga quanto o livro do Mandetta, eles falam. Bolsonaro temia que a pandemia fosse, na verdade, uma grande conspiração de governadores para prejudicar a economia. E ele sempre acreditou que a economia seria o passaporte eleitoral para ele em 2022. Então, com uma caixinha de cloroquina na mão, a população iria desafiar os prefeitos e governadores para extinguirem as medidas de distanciamento e abrirem logo o comércio. Só que depois nós ficamos sabendo que o Bolsonaro também tinha interesses para pagar dívidas de campanha. Mas o Mandetta, desde aquela época, há um ano atrás, é pleonasmo, há um ano já avisava Bolsonaro que a cloroquina não tinha efeito. E aí o que aconteceu? Em Manaus, quando nós tivemos a crise, que as pessoas estavam morrendo, naquela época o governo federal, que já havia sido avisado pelas secretarias de saúde locais, negligenciou a ajuda. Ao invés de mandar oxigênio, o Eduardo Pazuello reuniu ali uma comitiva de médicos e os enviou para Manaus para justamente falarem sobre o tratamento precoce com o uso de cloroquina. Então, ao invés de mandar oxigênio, ele mandou cloroquina. E ao invés de zerar os impostos, as alíquotas dos impostos para importação de oxigênio, o Bolsonaro as aumentou e manteve zeradas as de cloroquina. Então ele sabe muito bem que ele cometeu crimes. E a CPI, pessoal, como todo mundo fala, isso está virando um chavão. Nós sabemos como ela começa, mas não sabemos como ela termina. Então a CPI pode começar a puxar um fiozinho, um fiapinho assim, e na hora quando você vê, é um bolo de cabelo gigantesco. Isso aconteceu em 2000, no meados da década retrasada, dos anos 2000, quando nós tivemos a CPI mista dos Correios. Ninguém achava que ia dar em nada. Foi uma CPI protocolada pelo próprio Eduardo Suplicy, na época senador. E o que aconteceu com a CPI mista dos Correios? O escândalo do mensalão. Então, quando você começar a puxar o fio e o Eduardo Pazuello começar a ser entrevistado ou a ser interrogado, isso vai chegar no presidente da República. Por isso que o Bolsonaro ele está com tanto medo, porque ele sabe que ele cometeu crimes. Ele sabe que a ação dele foi uma ação criminosa. Porque aquilo que ele defende, Bolsonaro, é algo criminoso. Ele defende a imunidade de rebanho. E não tem como você chegar a uma imunidade de rebanho, porque para você chegar, você precisaria ter 60% da população imunizada naturalmente pelo vírus. O que é? Pegar o vírus, se contaminar, ter a sorte de sobreviver e desenvolver anticorpos. Talvez você até poderia conseguir uma imunidade de rebanho num país pequeno, como no caso o Uruguai. Naturalmente. Só que aqui no Brasil, você tem 210 milhões de pessoas. 210 milhões. São muitas pessoas. Muitas. É mais de 120 milhões de pessoas que precisam se contaminar. E quanto mais pessoas se contaminam por causa do vírus, ou se contaminam com o vírus, maiores são as chances de mutações ocorrerem. Então você nunca atinge a imunidade de rebanho porque sempre o vírus vai estar mudando e contaminando cada vez mais pessoas, matando mais pessoas. Então isso que o Bolsonaro defende é uma prática criminosa. E se a CPI avançar, como possivelmente ela vai avançar, nós vamos chegar nessa pergunta, nós vamos chegar nesse questionamento. E o Bolsonaro sabe que para isso ele não tem resposta, ele não tem defesa. Vamos perguntar, por que você não comprou as vacinas? O que ele vai usar para se defender? Ah, por conta do contrato? Porque as pessoas iriam virar jacaré? Não dá. Ele sabe que cometeu crimes e é por isso que ele está morrendo de medo. E agora, o que os apoiadores de Bolsonaro querem fazer? Querem criar uma grande CPI para investigar governadores e prefeitos. Só que para você criar uma grande CPI, ou para você criar uma CPI, você precisa ter um fato concreto. Em Manaus nós temos um fato concreto, a crise que foi o desabastecimento de oxigênio. Você tem um fato concreto. Qual é o fato concreto para
investigar todos os governadores e todos os prefeitos? Não há. Você pode investigar o prefeito e o governador, o prefeito de Manaus e o governador do Amazonas. Agora, todos? É como eu falei no meu vídeo da manhã. O que o prefeito de Lagartos em Sergipe tem a ver com a CPI em Manaus? Não tem absolutamente nada a ver. Se há indícios de corrupção ou problemas administrativos, que cada Câmara Legislativa local, seja municipal ou estadual, que abra a sua CPI. Mas há uma tentativa de melar tudo isso porque Bolsonaro tem medo. Ele sabe que ele cometeu crimes e possivelmente ele pode ser preso. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.